Salve galera, aqui é o Chumbeiro do Cavaleiro dos Santos aqui, o JP aqui na área e retomando sobre as notícias e novidades do mundo da cultura pop. Que sim, ontem eu ia postar um novo vídeo e tudo mais, e infelizmente digamos que devido a estar um pouco ocupado com assunto de família, esse tipo de coisa e tal, então não deu. Mas hoje sim, vamos falar de umas novidades referente ao mundo da cultura pop ainda hoje. Está começando mais um Notícias Games Film Pop. E para começar uma notícia, tipo assim, faz um tempinho, uma semana mais ou menos, assim, referente a um acontecimento que teve dia 9 de maio, que foi o Kokyu. Se eu não me engano, eu acho que mais ou menos esse tipo de... É mais ou menos assim... O Kokyu, que literalmente significa o Goku's Day. O dia do Goku, literalmente. Quem pensar em fazer um trocadilho com esse nome Goku's Day... Tô de olho, não vem fazer essas criancinhas. É literalmente um dia em homenagem ao próprio Goku de Dragon Ball, meus amigos, sem questão isso. Com a confirmação recente que foi dada há uns dias atrás, ainda por cima nesse mesmo dia, pelo próprio criador da franquia lá, nada mais nada menos anunciaram de que vamos ter esse ano que vem mais um novo filme do Dragon Ball. Exatamente isso, gente. Esse novo filme confirmado para ano que vem, no ano de 2022, que vai dar continuidade à história do último filme, lá do Dragon Ball Super Broly, que com certeza vai envolver também, incluirá o retorno desse personagem que, nas versões clássicas dos filmes mais antigamente, que não eram canônicos, até então, esse personagem que digamos já foi... Era um pouco diferente em algumas coisas, assim por dizer. Mas dessa vez, essa nova adaptação antes de ter se tornado canônico, ele, né, com esse último filme, ele conseguiu melhor apresentação, mais destaque aí, digamos assim. O Broly, que é literalmente o verdadeiro lendário Super Saiyajin, aquele que e o Freeza sempre temia nas lendas e tudo mais. Ele que era o tal Super Saiyajin lendário lá, não o Goku realmente nas lendas. Mas enfim, além disso, também os próprios criadores da franquia confirmaram que vai ter a presença nesse filme de um personagem que já apareceu antes até mesmo na franquia, mas nunca foi canônico, mas que irá aparecer pela primeira vez nesse universo aí. E tipo assim, e vai ser um personagem que ninguém nunca esperaria, literalmente ninguém nunca esperaria. Tudo é possível aí, porque depois com o último filme, o final lá, com o Freeza querendo atrás de um novo parceiro, tipo assim, vai poder, acha que a nível, no nível tipo assim, mano a mano, para combater a dupla Vegeta e Goku, né, esse tipo de coisa. Assim, pensando em novas estratégias, o vilão lá, que muitos até mesmo agora com esse tipo de novidades estão teorizando que pode ser certos personagens, tipo o irmão mais velho do Freeza, que também foi um vilão que apareceu também um filme que ambas não são canônicos, assim, há um tempo atrás. Ou também pode ser também um dos teorizados até o Baby, que é tipo assim, um vilão clássico lá do Dragon Ball GT, que também não era canônico também. Tanto o Dragon Ball GT quanto esse vilão lá, que causou bastante treta, assim por dizer. Uma máquina de destruição lá que ameaçou a vida tanto do Goku para todo mundo aí nesse universo. Mas enfim, tudo isso será revelado e muito mais ainda em breve. Faz fake também, será que vão adaptar um arco que inclusive confirmaram com o filme do Broly lá em questão? Literalmente é dado sequência depois dos eventos do torneio do poder em questão. Então será que vão adaptar um dos novos arcos que teve recentemente nos quadrinhos? Será? Só o tempo dirá. Agora continuando com a seguinte notícia, umas duas novidades referentes novamente sim ao Zack Snyder, mas que podem ser descritas como notícias boas ou, né, enfim. Que é o seguinte, basicamente com a primeira, que houve uma entrevista com o próprio cara, o próprio Zack Snyder, respondendo perguntas, etc e tal. Daí no finalzinho, quem vai lá levanta daí no meio dessa entrevista, pergunta se não tiremos ver a versão anti-Cartoon, que ou seja, essa versão nova interpretada por esse ator do Lanterna Verde, se iríamos ver algum dia essa versão do Lanterna Verde com esse ator, o Anti-Car, que tinha sido removido, que até para ele ter aparecido no lugar do Caçador de Marte, no finalzinho lá do Snyder Cut, falando com o Batman, mas que eles tinham gravado, mas não deu muito certo, exatamente, eles meio que trocaram nesse tipo
os personagens em questão. Que também foi postado fotos ele realmente que tinha ensaiado, gravado e tudo, um trash e tudo, verde no fundo, etc, né? Mas não exatamente não saiu no final, mas enfim, relacionado a esse mesmo tipo de ator, esse tipo de assunto, eis que o Zack Snyder simplesmente pega o celular dele e mostra uma imagem, uma foto do celular dele, do cara literalmente com o visual de Lanterna Verde e tudo, o ator lá, o personagem em questão, Jon Stewart lá, um Lanterna Verde, o fundador da Liga da Justiça, a série animada, todo mundo se lembra muito bem desse cara em questão. Um grande ícone herói, tipo assim, essa adaptação, essa versão aí que seria interpretado por esse ator aí que tá aí começando a carreira e tudo mais, é bem interessante. E aí muitas pessoas agora estão querendo que poste, eu ouvi dizer que estão postando até um release The Green Lantern's Cut, algo assim, tipo o corte do Lanterna Verde aí. Será que um dia iremos ver também esse tipo de cena, esse tipo de conteúdo extra, talvez? Será que veremos também essa versão do Lanterna Verde em breve, né? Inclusive, vamos ter sim uma cena produzida pela HBO Max e tudo mais, dos Lanternas Verdes, tomara que tenha mais filmes também, né? Enfim, não se sabe de nada ainda, mas, né, vamos esperar. E também, por falar em Snyder Cut, foi também mostrado nos Rotten Tomatoes, esse tipo de informação pode ter até mudado recentemente, mas pelo que eu vi numa análise há um tempinho atrás recentemente, é que em comparação às notas, o mais recente no filme da Netflix, dirigido também pelo Zack Snyder, o Army of the Dead, digamos que em comparação a notas lá do site famoso Rotten Tomatoes, os tomates podres, site famoso de críticos e tal, ao comparar as notas dos críticos lado a lado, comparando assim com um da Liga da Justiça, lá do Snyder Cut, e esse Army of the Dead, o Army of the Dead incrivelmente e com 77% aí nas notas, ou seja, acima da nota do 7, ou seja, bem notas positivas. Enquanto o Snyder Cut ficou, incrível pareça, eu fiquei até surpreso com isso, ficou atrás com 71% aí nas notas. Não é uma nota ruim, mas a questão é que, em outras palavras, em termos legais, o Army of the Dead, em termos da crítica, superou o Snyder Cut nesse requisito de nota aí, nesse tipo de pontuação. Eu fiquei até surpreso com isso, né? Ou seja, a Warner talvez possa começar a refletir mais, pensar um pouco mais nas nos próximos projetos deles, se repensar um pouco sobre se foi certo a atitude que tomaram ao longo do tempo com o próprio Zack Snyder em questão esses últimos anos, assim por ser com esses projetos dele e tudo mais. Agora, esse filme produzido pela Netflix, dirigido pelo Zack Snyder, olha só isso, gente. A Netflix aí deve estar rindo de montão com essa vitória, sei lá. E mudando para o lado da DC para a Marvel em questão, foi anunciado e confirmado uma possível triste partida de um ator aí, e que também anunciando que pode trocar ele e seguir sem para um outro ator, para continuar o personagem em questão. Estamos se referindo a um ex-cara que já teve a vida um pouco... É tipo uma semelhança que eu noto aí com também o The Rock, hein? Porque o cara também já fez coisa errada, roubou até mesmo alguns pequenos crimes até mesmo na vida, virou lutador e agora e depois entrou na carreira de astro aí, de cinema, ou seja, o Dave Bautista. Nada mais nada menos do que o ator que interpretou e deu a vida pro Drax, o Destruidor, o personagem do MCU, do universo Marvel, o cara que é todo verde com umas tatuagens vermelhas e tudo mais, com umas duas adagas lá, que o ator, o também ex-lutador em questão, não simplesmente anunciou que ele realmente está partindo nessa, entrando em outros projetos e dizendo assim, ele não tem nenhuma mágoa, não está com raiva da Disney, nem a Marvel Studios, nem nada disso. Ele apenas disse que simplesmente os caras meio que deixaram o peteca cair, digamos assim, né? Se tratando do Drax, que ele simplesmente, ele realmente interpretava, trabalhou e tudo mais, se tratando de um personagem que tinha perdido a família dele, em causa do Thanos e tudo mais, que podia ser aprofundado ainda mais coisa do tipo assim, em um arco mais sério desse tipo de descrição. Enfim, em outras palavras, em termos legais, o que o cara está dizendo é que o personagem não foi exatamente
muito a lá, muito bem explorado, se tratando assim, que fica só num... Como é que vai ficar só isso? Não vai explicar nada, não vai encerrar direito, ou coisa do tipo, né? Com tanta coisa feita, além do que o personagem que é, nos quadrinhos é um bem brutal, um tipo, tento louco, uma porrada, tudo mais simples assim, no filme quase meio que vira uma espécie de, meio que um alívio cômico em certas horas. Eu acho engraçado, eu sinceramente até gostei dessa adaptação do personagem, mas dá pra entender o que o Dave Bautista está querendo dizer basicamente, que o personagem podia ser mais aproveitado, podia ter sido mais apresentado, aprofundado aí. Nem, nunca defini um flashback mostrando o passado dele ou coisa do tipo, não que necessariamente precisava, mas, né, é complicado esse tipo de coisa, né, mas, enfim, e também dizendo que tudo bem, se for para trocar ele com um outro ator, não se sabe, mas, né, só o tempo dirá, sinceramente. Porque depois do terceiro filme do Guardiões da Galáxia, não se sabe nem se o personagem vai morrer, sair da equipe, nem nada. Só tá dizendo que depois desse filme, partiu para outros projetos, partiu para a vida aí. Em outras carreiras artísticas aí no cinema, outros personagens de atuação, enfim. Ele tá saindo do MCU, Dave Bautista, infelizmente, mas devemos aceitar isso, levar numa boa, né? Agora vamos falar uma polêmica que eu achei no mínimo peculiar a respeito de possivelmente censura ou até mesmo proibição de dois futuros filmes do MCU chegando que parece não foram exatamente serem muito bem recebidos lá na China. Já que, de acordo com as notícias aí, um canal de filmes lá da China, o CCTV 6 ou 6, né? Em que, aliás, para quem não sabe, esse tipo de canal aí chinês, digamos que é um pouco assim, como é que eu diria esse tipo de coisa aqui. Depois de fazer um novo relatório relacionado à nova fase da Marvel Studios, com os novos filmes em questão, só anunciaram 8 dos 10 projetos aí. Os que os faltaram simplesmente foram os dois filmes que foram, né, de certa forma, talvez banidos não, proibidos lá em questão, que é os Shang-Chi e a Lenda dos Três Anéis e os Eternos. Que, por incrível que pareça, né, esses dois filmes aí, né, e só para constar, esse canal em questão aí, o departamento de propaganda do país, tipo assim, tem simplesmente autoridade aí nesse tipo de canal aí, ou seja, indicando um negócio que é o seguinte, por incrível que pareça, mas é a vida, né? Simplesmente que os filmes, indicando que caso os filmes não forem aprovados pelo órgão governamental aí, precisam da permissão deles, porque senão não serão aprovados nem nada do tipo, nenhum acesso no país. Ou seja, esses dois filmes não foram aprovados de acordo com ele. E as possíveis polêmicas, os possíveis casos relacionados a isso, né, tem a ver com os seguintes rumores que dizem por aí que o Shang-Chi, além dos Três Anéis, estão indicando que o problema é que nesse filme tem trazendo à tona todo um lance de estereótipos ofensivos lá da China e esse tipo de indicação, além de que e no filme dos Eternos é um pouquinho mais complicado, já que, aliás, a diretora desse novo filme dos Eternos seria nada mais nada menos do que a mesma diretora que ganhou também, ajudou a trazer um filme dela, tipo assim, que produziu a ganhar um Oscar, a Chloe Zhao, na verdade, que é a mesma diretora de Nomadland, o ganhador de Oscar, esse filme novo em que estão aí. Ou seja, é um filme que ganha a diretora de um filme que ganhou Oscar recentemente ainda esse ano, né? Por incrível que pareça, por causa de alguns posicionamentos aí no passado, ela e o país estão meio que, né, tendo pequenas ixas aí, negócios bem complicados. Tanto é que, pelo que eu soube também, nem mostraram um lance, nem mostraram, tipo assim, na China o lance dela ter, acho, tipo assim, o vencedor do Oscar e tudo mais, não mostraram essa parte dela, da produção, não mostraram nem nada dessa
parte aí do Oscar, quando focava nela ganhando, do filme dela ganhando, não. Simplesmente cortaram isso lá na China. Polêmicas meio políticas, mais ou menos aí, mas enfim. É complicado, é muito complicado, gente. Vou te contar, meu Deus do céu. Ah, e uma coisa curiosa, a Sony, agora muito dos jogos, a Sony fechou, digamos que uns acordos bem interessantes, implementando assim, um acordo que, por acaso, até, tipo assim, no ano que vem, vão implementar uma novidade no sistema deles, que inclui o Discord, o aplicativo, o sistema lá de poder conversar, bater papo furado, os grupos, é tipo o WhatsApp aí, mas também mais focusado nos gamers, os jogadores e tudo mais. Ainda também disso, confirmaram a Sony nada mais nada menos de que fizeram uma nova aquisição também, uma compra aí, simples dizer. Comprar nada mais nada menos que a Insomniac Games, os mesmos estúdios que produziram e criaram a obra Marvel Spider-Man, lá de 2018, o jogo do Homem-Aranha em questão. Olha só isso, gente, que maneiro. Olha só que curioso. A gente também, essa eu achei bem curioso, um pouco até engraçado. Até mesmo fui assinar um acordo, uma parceria com a Nike para produzir tênis de basquete que foram, tipo assim, inspirados e até mesmo baseados no seguinte, com as imagens e visuais lá do PS5, literalmente, com aquele visual brancão, grande, preto, azul, lá, as cores e tudo mais, né? Quando apresentar o novo console do PlayStation 5 em questão, vamos produzir tênis com esse tipo de inspiração, essa marca. Olha só que curioso, né, gente? E a E3 que vai chegar em junho com várias grandes nomes já confirmados lá, desde Square Enix, Sega, vários outros muita a Insomniac Games, muitas companhias estarão presentes durante esse evento em questão. É que é uma lista bem grande, então me desculpem se eu não conseguir falar sobre todas em questão. Porém, uma dessas companhias que não vai participar em questão de alguns por certas outras ações. Não é nada exatamente relacionado só à crise e exatamente à pandemia que estamos tendo. É um pouquinho mais pessoal aí. Estou me referindo à Konami, essa mesma, em que já teve o que falar durante esses últimos anos, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. A Konami não vai participar durante a E3 deste ano simplesmente, bom, pelas palavras deles, simplesmente que estão ocupados aí com... Bom, essa é uma descrição que eu achei até interessante, assim, por dizer que estão dizendo por aí que estão ocupados aí demais, desenvolvendo aí, estão aí desenvolvendo aí os jogos aí, tipo assim, novos. Deixa eu tentar esclarecer, tipo assim, estão meio que, como é que eu diria isso? Ocupados desenvolvendo os projetos aí, tipo que nem a SEGA, tá? Produzindo um novo jogo, ainda que vai demorar um tempo, mas no caso eles estão desenvolvendo novos focados nos seus jogos chaves. Sabe, tipo Silent Hill, Castlevania, estão não seja focados em novos projetos relacionados aos seus jogos chaves, assim por dizer. Os grandes nomes aí que carregam a marca aí, o grande símbolo dessa companhia, meus amigos. Ou seja, né? Será que vão vir novidades ainda em breve? Desde que, né? Um certo alguém tinha passado de lá e todo mundo ficou assim meio desapontado com os novos jogos que teve ao longo dos anos da Konami, sei lá, né? Só o tempo tirar, né? Será que um novo Castlevania, um novo Silent Hill? Só o tempo tirar, meus amigos, só o tempo tirar. Talvez esteja falando muito só o tempo tirar, mas aqui é paciência, ainda não temos muita confirmação sobre o que vai vir ainda pela frente, mas só o que temos que fazer é esperar, né, gente? Além de que também a confirmação de que a Gamescom não vai ser em vez de presencial, confirmado que vai ser agora totalmente virtual esse ano, totalmente online, todo mundo podendo assistir numa boa, assim. Infelizmente, né, considerando com as condições que estamos tendo, né, as transmissões será tudo virtual, online. As transmissões online, todo mundo poderá ver, pelo menos dessa vez esse ano, né? Vamos torcer para que até lá as coisas estejam mais normalizadas com as vacinas e tudo, né?
E finalmente com uma última notícia que achei no mínimo bem curiosa, para quase não chamar de polêmico, que é o seguinte: um diretor de um filme aí do ano de 2013, um filme chamado Frankenstein Army, esse diretor em questão, que esse nome aí eu não sei qual é o nome mesmo, gente. Eu tô tentando lembrar assim, por se onde é que eu já ouvi esse nome em questão, né? Ah, não, espera. Lembrei. Lembrei. Agora lembrei, gente. O diretor holandês Richard Rapshorst, esse mesmo cara que dirigiu o filme Frankenstein Army de 2013, acusou a Capcom de plágio, assim por dizer. Literalmente, acusaram que no Resident Evil Village usaram tipo assim, os designs de um dos seus monstros famosos do filme aí, que foi apresentado em questão, né? Simplesmente estão acusando a Capcom de ter usado sem os devidos direitos autorais, nem nada do tipo, nem pediram nada, só tomaram e pronto, simples assim. E para quem não sabe de que estamos referindo, simplesmente estão dizendo aqui, sem dar menor crédito nenhuma autorização aí pros caras, simplesmente esse novo jogo do Resident Evil utilizaram os designs de um monstro que deu origem a um. Aliás, spoiler alert, mas até a altura do campeonato já todo mundo já deve ter tretado com esse bichão. Mas é uma criatura que aparece no jogo chamado Storm, que é literalmente um monstrengo com uma cabeça literalmente de hélice lá, que é encontrado numa seção lá, que você enfrenta ele lá numa seção lá encontrada numa das fases do jogo. A fábrica do Heisenberg, um dos tais lords lá da família da Miranda. Spoilers, infelizmente. Mas esse chefão aí que aparece no jogo com a cabeça de hélice e tudo, sem os braços, sem cabeça, tudo, só tipo um motor de avião com uma hélice enorme. Pois é, de acordo com esse diretor holandês, simplesmente dizem que copiaram esses designs de um dos seus monstros que é exatamente parecido isso, com um bichão horroroso com uma cabeça de hélice aí. E dizendo que e copiaram tudo, até o lance das ações, esse tipo de luta e tudo mais, né? Disseram que copiaram tudo, essa acusação feia, mas, né? Ao que tudo indica, mas depois de repente, né? Um usuário do Twitter e o Clone Corp criou um fio na rede social alegando que não apenas Stern, mas diversos monstros de Frankenstein Army foram usados para Resident Evil Village. Em uma resposta à publicação, o Rapphorst disse: cara, isso é pior do que eu imaginava. Primeiro fiquei furioso, depois fui curioso, mas agora eu fecho isso e fico triste. É complicado esse tipo de lance de direitos autorais. Eu só digo isso, que depois desse lance assim, dizendo que, né, pô, refazer uma referência é uma coisa, mas dizer que copiar um design idêntico de uma obra que, só para constar, uma obra de 2013 em questão, ou seja, 8 anos depois para frente, né? E o que vocês acham? Então, a Capcom merece simplesmente pagar pelos devidos roubos de direitos autorais ou eles estão certos aí nessa treta? Vocês decidem. E por hoje é só. Desculpa se esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu necessariamente precisava nesse tipo de em questão. Mas enfim, muito obrigado, tomara que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like nesse canal, ajuda bastante a poder crescer, expandir tudo mais esse projeto aqui em questão, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, tomara que todos vocês tenham um ótimo final de semana, deixem nos comentários aí e se vocês querem um Green Lantern Cut aí por aí. Muito obrigado, até a próxima e fui! E falou e tchau, tchau!